Muitas pessoas me procuram com uma queixa de que se sente como se a coluna estivesse solta ou instável a fazer algum tipo de esforço ou ficar de pé. E muitas pessoas também leem laudos da ressonância e encontram uma palavra que chama espondilolistese. Para muitos, a ideia de que uma vértebra escorregou sobre a outra soa aterrorizante, como se a coluna estivesse prestes a colapsar. Este é o significado da espondilolistese para muitas pessoas. Mas eu quero te tranquilizar. A espondilolistese ela é uma condição bem conhecida pela neurocirurgia. Na maioria das vezes, o nosso corpo ele cria mecanismos para lidar com ela, que é este escorregamento da vértebra. Hoje eu vou te explicar por que a espondilolistese acontece, principalmente quando que ela necessita algum tipo de intervenção cirúrgica. Bem, imagine a sua coluna como uma pilha de blocos perfeitamente alinhados. Entre esses blocos temos os discos intervertebrais e através das articulações que estão na parte de trás da nossa coluna, um bloco liga no outro. A espondilolistese é uma falha que acontece nessa conexão e esse bloco ele desliza para frente e que pode gerar algum tipo de compressão sobre os nervos que estão passando por ali. Existem duas principais causas. A primeira ela é degenerativa, comum geralmente após os 50 anos. Onde esse desgaste do disco e das articulações faz com que a vértebra perca o freio natural e vá para frente. A segunda, chamada ístmica, ela geralmente ocorre por uma pequena falha óssea ainda na juventude ou por algum acidente, mas que ela só vai dar sintomas mais na vida adulta, quando aumenta-se a carga ou sobrecarga da coluna. Independente da causa, o resultado ele é o mesmo. Uma alteração estrutural na coluna que afeta a distribuição da carga e principalmente durante o nosso movimento. Aqui está o segredo que poucos explicam. O mais importante não é quanto que a vértebra escorregou, mas sim se ela ainda está se movendo de forma anormal. Nós classificamos essa listese em graus, vai de 1 a 4. Mas, para nós médicos, o que define a conduta é a presença de instabilidade. Então, se a vértebra escorregou e parou ali no meio do caminho, ela pode ter estabilizado, principalmente nos pacientes mais idosos, em que se forma algumas pontes ósseas. Mas algumas pessoas podem nem ter dor. O mais importante é a correlação clínica que temos e quanto que isso afeta as atividades do dia a dia. Pois, se temos uma instabilidade segmentar, é quando há essa movimentação ativa durante o nosso dia a dia, isso pode gerar algumas complicações e consequências. A grande maioria dos pacientes com grau 1 até 2 pode ser tratada de forma conservadora e assim a gente consegue manejar no consultório. O foco aqui é o fortalecimento do envoltório da nossa coluna, o chamado core, que são os músculos profundos que revestem a nossa coluna, assegurando então essa certa estabilidade. No entanto, quando o tratamento conservador ele falha, a gente pode ter ali um problema neurológico e consequências na qualidade de vida. É aí que precisamos intervir. Aqui que entra então o papel do tratamento, que pode até chegar a ser uma artrodese. Mas esqueça aquela cirurgia agressiva do passado. Hoje a gente tem ferramentas para estabilizar de forma menos invasiva essa coluna, propiciando então uma recuperação mais rápida. Fixamos muitas vezes de forma percutânea ou utilizando também o endoscópio. Isso vai trazer todos os benefícios de um procedimento minimamente invasivo. Então, ter espondilolistese não significa necessariamente que você precisa parar de viver ou vai viver com dor. Temos estratégias para poder tratar este problema, mas o diagnóstico correto, com os exames dinâmicos, aqueles raios-x que pedimos em flexão e extensão, eles vão nos ajudar a decidir o caminho que vamos tomar. Não tenha medo da palavra escorregamento ou espondilolistese. Tenha foco na estabilidade da sua coluna e no tratamento correto. Então, se você tem esse diagnóstico ou conhece alguém que está passando por isso, coluna travando ou falhando, procure uma avaliação criteriosa do especialista. Deixe sua dúvida sobre a espondilolistese aqui nos comentários. Não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Um abraço.